continuidade ao assunto que a pastora Cláudia falou até agora, sobre a salvação, sobre a vida eterna. Eu quero dar uma pincelada sobre o Hades. Eu quero dar uma pincelada sobre o inferno. Hoje lá eu tive que falar a parte do paraíso, mas eu quero que vocês saiam bastante habilidosos em 10 minutos para poder enfrentar o diabo. Porque as pessoas chegam e falam para você: quando alguém morre, para onde a pessoa vai? Primeiro que ela vai para o caixão. E depois, nós, humanos, não podemos chegar e falar assim: vamos orar para que essa alma seja salva. A pessoa, ela teve a decisão dela durante a vida. É livre-arbítrio. É a pessoa que escolhe o caminho que ela vai seguir. A nossa obrigação é pregar. E a pessoa, ela tem o livre-arbítrio para escolher para onde ela vai caminhar. As pessoas estão dentro da igreja, e infelizmente, se tiver 10% de salvo, é muito. Na verdade, são poucos os que são salvos. Senão, o Senhor não precisaria trazer em todas as mensagens o toque da salvação. E outra, falar assim: eu sou salvo, não perco a salvação, é outra mentira, é outro mito. Aquele que vencer herdará todas essas coisas. Se a pessoa foi boa a vida inteira e negou a fé no final, adeus. Da mesma maneira, a pessoa pode ter sido ruim, mas ela teve um encontro com Jesus no final, ela vai ser salva. E há pessoas que passam um estadia inteiro na igreja perdendo tempo na vida, porque elas não conseguem entender a palavra de Deus e não deixam penetrar aquilo que Deus tem trazido a elas. Quando uma pessoa ela morre, ela vai para onde depois do caixão? Queridos, pela palavra de Deus, há 2 lugares. Umas já vão direto para o inferno e outras vão para o paraíso. Não é que o ímpio vai dormir também no Senhor. O ímpio não dorme no Senhor. O ímpio vai para o inferno. Morreu, vai para o inferno. Agora, nesse momento, há milhares de pessoas queimando no inferno. Infelizmente, 90% da população mundial agora, se morrer, não vai ter um encontro com o seio de Abraão. Se nós abrirmos a palavra de Deus em Lucas 16, aí fala de Lázaro e o rico. Se eu tiver em algum momento falhando no ensinamento, a pastora Cláudia, se eu juro que tem um entendimento, pode me interromper. Em Lucas 16, 19, fala da palavra. Olha, é muito bom vocês prestarem atenção e anotarem, porque vocês vão enfrentar lá fora o mundo e tem que saber explicar. Você olha para aquele teu filho, aquele teu parente incrédulo e acha que vai ter uma segunda chance depois da morte. Não tem. Eles já estão condenados. E se você conhece a palavra, esse sangue está na tua mão. Teu pai, ainda que seja bonzinho, tua mãe, ainda que seja boazinha, está na tua mão esse sangue. Você já está tendo entendimento da palavra, você tem obrigação de lutar por essas almas. Eu tenho essa responsabilidade. E todo salvo tem. Aqui a palavra do rico e do Lázaro fala que havia um mendigo chamado Lázaro, certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele rico. No 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Eu estou completando aqui a mensagem que a pastora está falando de salvação. Não é nem completando, é aumentando aqui. Do seio de Abraão. E morreu, e também foi o rico sepultado. Esse seio de Abraão, o que pode ser? Nós vamos rapidamente na memória lembrar que Jesus foi crucificado. Haviam 2 ladrões. Um deles enfrentou Jesus e falou: se tu és mestre, saia da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Porque ele queria uma salvação física. Ele queria sair da cruz. Ele ridicularizou Jesus. O outro falou para ele:
que Jesus era santo, nós não temos o direito de condená-lo, de falar alguma coisa para ele. Que ele é santo está no lugar que é nosso. Um outro malfeitor falou. E ele falou para Jesus, esse malfeitor que reconheceu que Jesus era santo e puro. Ele falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que aqui no rico e Lázaro significa seio de Abraão. Quando o mendigo Lázaro morreu, ele era justo. Não é porque ele era pobre que ele era injusto. Não é porque ele mendigava. Na época não se mendigava porque queria. Se ficasse viúva, mendigava. Se era aleijado, mendigava. Se não tinha dinheiro, mendigava. Se você perdesse o que tinha, era mendigo. Pagava-se tanto imposto que todo mundo mendigava. Não é mendigo de hoje que tem tudo. Hoje o mendigo é mendigo porque está se drogando. A maioria é diferente. Não é porque ele era pobre, cheio de chagas, que ele não era justo. Ele era justo. E quando ele morreu, ele foi para onde? Para o paraíso. Automaticamente os anjos do Senhor recolhem. O rico, ele era ímpio, mas não porque ele era rico que ele era ímpio. Ele era ímpio porque ele acreditava nas riquezas e não em Deus. Não é o fato de ser rico que é ímpio, mas o fato de acreditar nas riquezas que o torna ímpio. Aí, chamando esse, disse a Abraão: Pai, tem misericórdia de mim. Desculpa, é o 23, ó. E no Hades, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Isso significa, preste atenção, que no inferno a pessoa é atormentada 24 horas pelos demônios. Presta atenção. Morreu, não aceitou Jesus, ainda que esteja na igreja, não aceitou Jesus, não foi o seu nome escrito no livro da vida, vai para o inferno. Não vai esperar Jesus voltar para ir para o inferno, não tem isso. Morreu, não aceitou Jesus, vai para o inferno, aonde o inferno é dominado pelos demônios, e lá são atormentados. Outro ponto importante para relembrarmos: quando Jesus morreu, Jesus foi em Hades, Jesus foi no inferno para pregar aquelas almas aprisionadas, porque antes de Jesus morrer não tiveram chance. E Jesus foi pregar para aquelas almas que morreram no dilúvio, que não tiveram a chance de escutar a palavra. Aí Jesus foi no Hades e os converteu. Quem queria ser convertido? Acho que quem não quis lá, né? Os espíritos imundos no inferno estão agora atormentando. Artista bonitinho morreu, não aceitou Jesus, está lá já queimando. Aquela pessoa boazinha, que é o seu modo de ver a boazinha, não aceitou Jesus, está lá queimando junto com Hitler. Está queimando. Está entendendo, igreja? Amém. Agora, quem aceitou Jesus, você vai em fúnebre de quem aceitou Jesus, gente, você sente paz, porque já vai para o seio de Abraão. A igreja virou uma sociedade, como a pastora estava falando há pouco, apoiando o erro do outro. Você está certo, e é esse desespero que eu, a pastora Cláudia, temos. Você pode estar achando bonitinho o ridículo dos outros. Nós duas estamos, e todos os salvos, nós estamos em desespero. Esses dias eu estava fazendo um estudo e nem sabia que ia perder, porque ainda a esperança da vida sempre ela permanece. Apesar que no meu íntimo, quando eu orava pelo Luiz, eu tinha o mesmo sentimento que eu tinha pelo Carlos. Eu sentia batendo uma parede de frente, que Deus prefere recolher quando as pessoas o aceitam
viver 40 anos nessa terra, 80 anos para Deus não é interessante. Interessante para Deus é uma pessoa viver eternamente para Ele. Então, eu estava fazendo esse estudo, eu comecei a chorar de dó de certas pessoas. Eu falei, Senhor, estiveram comigo, com a pastora aquela vida inteira e vão ser atormentados no inferno. Me magoou, gente. Eu comecei a chorar de dó por essas almas. Não pela pessoa, pela alma. Não pelo pecado. Não pela chatice. Não pela presença dela na igreja. Pelo dízimo. Pela frequência dela. Pela cara dela. Porque se eu pensar em certas caras, eu passo mal. Mas pela alma. Pela vida eterna, gente. Se você olhar dessa maneira, eu quero que hoje Deus te dê esse entendimento. Minha filha é boazinha, mas tua filha vai para o inferno. Graças a você. Meu marido é bonzinho, mas vai ao inferno porque você não entendeu o reino de Deus. Meu pai e minha mãe são bonzinhos, pastora, só idólatra. Gente do céu, vai queimar no inferno porque você e eu estamos tendo a chance de mostrar Jesus. Estamos falando mal de pastor, estamos falando mal da igreja, estamos falando mal do hino que é velho, que é novo, estamos falando mal das coisas celestiais, e essas pessoas estão escutando o mal e não estão escutando a palavra de Deus. Se todos nós tivéssemos consciência mesmo, hoje a igreja estaria em dobro de pessoas, porque nós estaríamos assim, eu estou trazendo meu primo, eu estou trazendo meu amigo, eu estou trazendo meu irmão, ou o mendigo que encontrei na rua, para ter um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. Está entendendo, igreja? Amém. As pessoas estão achando tudo normal. A fornicação normal, o adultério normal, já estão achando o homossexualismo normal, estão achando a prostituição normal, estão achando tudo normal. Não é normal. Vai queimar no inferno. Vai ter a segunda morte. Estou falando do inferno ainda. No juízo final, quando tiver a ressurreição, nós vamos para Apocalipse 20 agora. Rapidamente, eu estou cronometrando ali. Falei 10 minutos, eu quero cumprir os 10 minutos. Em Apocalipse 20, versículo 11, está o juízo final. Então preste atenção. Morreu, ou vai para o seio de Abraão, que é o paraíso, ou vai para o inferno. Morreu. No inferno vão vir essas lembranças. Tudo que a pessoa não teve consciência aqui nessa terra, vão ser atormentados lá pelo Satanás. Constantemente. Tudo que não teve consciência aqui, tudo que não teve a capacidade de se controlar aqui, lá vai doer. No inferno vai doer. Nesse período, atormentado pelos demônios. A igreja atual não fala, não os homens de Deus, mulheres de Deus, mas no meio do povo de Deus eu não escuto falando de inferno. Eu escuto falando de corpo. Eu não escuto falando de inferno. Eu escuto falando que o irmão se magoou. Eu não escuto falando de céus e inferno, gente. Nas conversas são raras as vezes que eu vejo a preocupação com a vida eterna. A preocupação é se apareceu, se não apareceu, se magoou, se não magoou, se gostou, se não gostou. A minha preocupação é se você vai herdar o reino dos céus. O teimoso, o chato, o cego, o surdo, como a pastora falou, não importa. É se vai ter um encontro com Jesus. Aqui, então está lá, um no inferno, outro está no paraíso, está lá dormindo. Nós vamos ver que cada um teve a sua morte, o seu jeito de morrer. E nós vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. E viu um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e se abriram, e abriram-se os livros. E abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. As obras não são adulação. Quanto você adulou o seu irmão? As obras é a bondade, a santidade, a integridade. Quando você
Você jogou fora a inveja, a mentira. Você saiu das garras do pecado, da imundícia. As sobras, aleluia. Glória ao Espírito Santo, que tem nos convencido de tudo isso. Olha, se não é o Espírito Santo acordando, homens e mulheres de Deus, se não é o Espírito de Deus nos acordando, a gente entra nessa modorna que muitos estão vivendo e querem que a gente durma na palavra também. Eu não vou dormir na palavra. Eu olho para as pessoas, eu vejo almas. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, o inferno deram os mortos. Espera aí, só no momento do juízo. O inferno deram os seus mortos. O inferno tem que devolver os mortos diante do Senhor. Tudo tem que devolver os mortos. Pastora, mas eu não sei nem onde foi enterrado. Vai devolver. Tudo vai ser devolvido para o grande julgamento que o Senhor fará. O grande julgamento. Eu tenho temor sobre esse grande julgamento. Eu não estou preocupada se eu vou ser feliz aqui na terra, queridos. Eu não estou preocupada se alguém tem que me fazer feliz aqui na terra. Eu estou preocupada com a minha salvação. Eu estou preocupada com esse julgamento. Eu estou preocupada com esse inferno, com esses céus. E se você entrar nessa preocupação, você vai olhar tudo à tua volta de hoje em diante diferente. Você vai olhar para a vida diferente. Você vai olhar os seus sentimentos diferentes. Porque o demônio entrou pelas igrejas pregando que a pessoa, ela só tem que ser feliz. Ela tem que ser reconhecida. Ela tem que viver o melhor nessa terra. Eu tenho que viver o melhor na eternidade. Aleluia. As mães, os pais chegam, minha filha merece ser feliz, meu filho merece ser feliz. A minha mãe me ensinou diferente. Filha, você tem que ter salvação. Filha, se você errar, não é porque você é filho de pastor ou pastora, você vai queimar no inferno. Minha mãe sempre falou para mim, eu te amo muito, mas uma coisa é certa, a nossa salvação é independente. E eu falo a mesma coisa para os meus filhos na fé e para quem quer que seja. A tua salvação é independente da minha, de qualquer uma pessoa. E pai, mãe, marido e mulher que só quer ver a pessoa do lado feliz, não presta. Ela não presta, porque ela tem que querer ver você salva, lavada e benemida no sangue de Jesus, consertada, com a mentalidade modificada em Cristo. Se a pessoa está te mimando, está te adulando por medo, por isso, por aquilo, esse amor é mentiroso. A pessoa que te ama, ela quer te ver diante da presença de Deus. Ela quer te ver salva. Quem ama quer ver salvo. Olha o absurdo que eu escutei um tempo atrás. Olha, eu era uma mãe que quando eu orava pelo meu filho, falava assim, prefiro ver meu filho morto do que ver ele no homossexualismo. Hoje eu já não penso mais assim. Olha que choque eu levei. Pessoas que foram consagradas, eu levei esse choque. Eu falei, peraí, você está igual todo mundo. Se quiser, eu falo na cara também. Eu falei, você está igual todo mundo. Porque tinha irmãs na igreja que falavam, eu prefiro ver meus filhos mortos do que fora da presença do Senhor. E hoje estão brigando comigo porque eu lutei pela salvação dos filhos deles. O exemplo mal está ruim, o jeito está forte. Por isso que eu estou com essa gata, senão não precisaria. Olha que ponto chegou, olha que ponto uma pessoa chega. E a criança ainda nem cresceu e já a mãe mudou de mentalidade. Perceba. E vocês acham que meu desespero é bom? Para vocês é uma conversa qualquer, para mim não. Para mim são almas eternas. Para mim são almas eternas. Meu filho quiser usar salto, cabelo crescer, passar batom, não faz diferença. Gente, os outros falam, nossa, isso está certo. Não está certo. Para mim, é uma alma que perdeu o raciocínio. Pode falar bonitinho de Jesus, pode fazer tudo igual eu, mas eu estou vendo morte eterna. Eu sinto o fedor da morte eterna. Eu me desespero. Por que, pastora, você não gosta da pessoa? Ao contrário, eu amo tanto que eu estou em desespero, que está morrendo. Aleluia, pelo nome de Jesus. É diferente. Eu estou em desespero pelos meus filhos. Eu estou em pânico. Eu estou lutando junto com a
a pastora Cláudia. É o contrário. Você está deixando de amar? Não, eu estou amando muito. Eu estou em desespero, estou morrendo. E foram julgados cada um segundo a sua obra. E a morte e o inferno, quando o Senhor julgar tudo, aí a morte, o inferno. Eu vou falar mais porque o Apocalipse fala mais, não só nessa parte. A besta, o anticristo, os seguidores de Satanás, todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, a morte, o inferno. Quer dizer que não é que vai para o inferno depois do julgamento, já foi para o inferno quando morreu. Depois do julgamento, olha que interessante, hein? Tinha gente com medo de dormir aí, eu devia ter medo do inferno já. Que ainda dormir no seio de Abraão vai ser bom. Pior se não dormir. Aí, ó, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Essa é o final. A segunda morte. Acabou. Essa que Jesus enfrentou. Não é a física. Essa é a que Jesus enfrentou. É o que o ressurreto conseguiu vencer. Essa. E a igreja está esquecendo disso. A pastora e eu, a gente é salva, pé a cabeça. E a gente conversa isso constantemente. Isso é parte da nossa conversa diária, constante. Agora a conversa hoje, porque teve a pregação, amanhã esquece mais duas, não. É constantemente a gente tem isso na nossa conversação. Que seja sobre a sua vida a mesma coisa. E no nome de Jesus Cristo, que essa consciência que foi roubada de muitos, hoje seja o dia do retorno, reforço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque se Deus nos trouxe aqui, porque Ele quer nos usar. Amém? 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 Amém. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É forte? É forte. Quem ama de verdade vai ficar pelas ondas. Como alguém pode falar que ama a Deus se não ama aquele que está ao lado? É isso que a palavra de Deus fala. Como pode falar? Agora tem gente que fala assim, como Deus, um Deus justo, maravilhoso, pode lançar as almas para o inferno e depois para o lago de fogo? Rapidamente no capítulo 14, versículo do 10 ao 13, fala: também tal beberá o vinho da ira de Deus que se deitou misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não é por algum período, para todo sempre o tormento será. Agora, como um Deus amoroso pode deixar isso acontecer? Primeiro, que nós já sabemos do pecado, nós sabemos de tudo isso. Aqui é um povo que sabe. Segundo, se Deus deixar entrar o pecado ao Monte Santo, será contaminado. Se você pegar um pouco de água limpa e jogar no Tietê, vai adiantar? Agora, se você pegar um balde do rio Tietê e jogar na água limpa, o que vai acontecer? Suja. Deu para entender? Amém. O sujo contamina o limpo, gente. E assim que é o pecado se entra no céu. Outra coisa, quando morre alguém, por mais que você ame, não tem que enterrar? Tem ou não tem? Sim. Tem que queimar. Ou queimar. Mas tem? Vai para o inferno. Depois para o fogo, enxofre. Fogo, lago de fogo. Mas tem ou que não tem que enterrar? Eu vou só dar uma dica. Nós, os crentes da atualidade cremam. Mas os que seguem a Bíblia, que chama ortodoxa, a Bíblia antiga mesmo, a sem mistura, a pura sem mistura, né, pastor Júlio? Não crema não, viu, gente? Nunca vi na Bíblia Josué foi cremado. Ninguém foi cremado, porque o fogo, aí fala que o fogo vai devolver os seus? Não. Crente não fica com essa história de cremação, tá bom?
a gente põe em terra. Amém? Amém. Então, se o seu amado morrer, você vai guardar o defunto para sempre? Você? Mas você ama. Você não falou que ama? E por que você não vai guardar? Por quê? Morreu. Morreu, acabou, apodreceu. É ou não é? Assim Deus também, só um minuto, já falou. Assim Deus também, como a pessoa morreu, ela morreu na alma, como Ele vai manter o morto do lado dele? Lago de fogo para sempre, eterno. Entenderam? Amém. Entenderam? Amém. Fala, Rose. Você não consegue esquecer a tua falecida na semana passada. Eu não consigo. Todos os vezes à noite, quando eu fecho os olhos, parece que eu vendo. Eu vou falar duas coisas. Primeiro, que a nossa memória, a nossa mente, ela é uma vilã. Ela carrega muitas informações nos neurônios. Você sonha, você sente cheiro, você o tempo inteiro. A mente do ser humano é perigosa. Tanto é que o maior perigo do ser humano é quando ela entra em esclerose múltipla e toda aquela situação. Porque a mente, ela é uma vilã, Rose. Muitas coisas o espiritismo quer pregar, né? Mas não tem como a mente. Outra é o emocional seu também. Seu emocional está totalmente envolvido, né? E outro que o diabo, ele aproveita esse momento, ele aproveita, porque ele tem pregado em sonhos, ele tem pregado através de filmes, novelas, ele prega espiritismo. Então, o diabo aproveita esse momento que o ser humano está fragilizado, está arrasado, para ele pregar isso. Por exemplo, quando Saul, ele ia para uma guerra, o rei Saul ia para uma guerra, e tinha morrido o sacerdote, profeta Samuel. E Saul, toda vez que ele ia para a guerra, ele consultava esse profeta de Deus chamado Samuel. Quando ele se viu que ele ia para uma guerra e Samuel estava morto, ele foi lá buscar uma vidente, uma espírita no nosso modo de falar. Vai, mamãe, uma mulher que... Quem fala? Adivinha, mas na Bíblia adivinha. No momento atual, né? Oi? Espiritismo, médium da época. Ele foi buscar a pior médium que tinha na época para descer o espírito de Samuel, porque era um momento frágil de Saul. Era um momento que Saul estava fragilizado. Na verdade, quem falou? Com Saul foram demônios e isso causou nele suicídio mais tarde. Mas o diabo aproveita esse momento para ele pregar. Mas depois desse culto, o teu emocional vai ser curado. As tuas oscilações vão terminar. Quando você vê vultos, são demônios. É até perigoso quando alguém vai procurar sessão espírita. Os demônios estavam na pessoa. Os demônios viveram nos antepassados. Eles imitam vozes, eles imitam sussurros. Ele atormentou. Ele fez um que vive na miséria e outro também. Então ele conhece, são demônios. O morto não volta. Nessa passagem, depois você lê, até se quiser pergunta depois para o pastor Joildo, e também Lucas 16, a parte de Lázaro, o pastor Joildo depois mostra para você que não há passagem de um lado para o outro, tá bom? Tá bom? Alguém mais tem dúvida com uma voz? Mais ninguém? Estão todos habilitados agora? Amém. Agora você também pode chorar, se ela não aceitou Jesus, também dá para chorar, tá bom? A saudade, se não aceitou Jesus. Chegar para uma pessoa e falar assim, olha, foi para o inferno, é muito difícil. Muito difícil. Então vocês calem a boca diante de quem já morreu. Das familiares. Mas pregam o reino de Deus. Saibam a hora de falar. Fala enquanto as pessoas estão respirando. Fala para elas que Jesus é o Senhor, é o caminho, a verdade, a vida. Obrigada, Célia. Obrigada, igreja.